Essa é a previsão para segunda-feira, dia 2 de março de 2026. E agora eu vou te explicar quais são as tendências para o nosso dia, quais são as inclinações, quais são as situações nas quais nós podemos nos deparar, quais são os obstáculos, desafios, caminhos e tudo mais. Aqui agora eu vou te explicar, certo? Vamos entender a previsão das nossas finanças para esse dia, para a área profissional, para a área afetiva, para a saúde, para a espiritualidade e um conselho também. Então fica por aqui que eu vou te explicar. Aqui nas finanças nós temos o sete de ouros. E o sete de ouros, ele traz uma certa estabilidade que também tem algumas, assim, uma estabilidade razoável, certo? Só que essa estabilidade, ela de fato tem um foco em coisas a longo prazo, em perspectivas a longo prazo, de esperar um aumento de renda, por exemplo. Talvez você esteja esperando os rendimentos de algum investimento seu, talvez você esteja esperando algum retorno de algo que você investiu, talvez você esteja cuidando de alguma aquisição, de algum investimento, esteja esperando o momento certo, né? Que o sete de ouros traz uma perspectiva até mesmo de espera, sabe? E também traz a perspectiva de sabermos economizar e esperar pelo momento mais favorável para investirmos, para aplicarmos, para guardar e tudo mais, assim, né? É uma energia que ela fala sobre a calma, a paciência e muitas vezes uma espera pelo momento apropriado, pelo momento certo, por aquilo que talvez pode melhorar, né? Na perspectiva de melhora. O sete de ouros ele fala sobre essa espera, sobre esse momento que aguardamos que as coisas fiquem mais favoráveis, certo? E no trabalho, aqui nós temos o sete de copas. Olha, saíram dois setes para hoje. E no trabalho, momentos criativos, ideias surgindo, e eu vou contar para vocês agora exatamente o que me aconteceu, que é o seguinte, né? Vocês sabem que eu contei para vocês, né? Comentei com vocês que estava sem microfone, porque estragou o microfone e tal. E até eu esperar o microfone e tudo mais, gente, eu fui buscar o microfone e ele foi pro concerto e tudo mais, enfim, aí não tinha chegado ainda o microfone na filial. E aí a moça disse: Ah, pois é, acho que tá lá na matriz, provavelmente deve ter chegado, deve ter, né? Eles devem ter recebido lá na matriz. E provavelmente vai chegar de tarde ou amanhã e tal, né? Ela falou que ia entrar em contato comigo. E eu tive exatamente essa ideia do sete de copas aqui. Eu pensei, né? Mas, pô, se tá lá na matriz, ela não chegou a dizer pra eu ir lá na matriz, né? A moça da filial. E eu disse assim, eu vou lá na matriz. Eu tive a ideia, pensei que não custa, eu já tô aqui, né? Vou lá na matriz, tive, né, uma ideia, pensando assim, pô, se estiver lá, quem sabe? E tava, gente. E eu consegui trazer, e por isso que eu estou gravando esse episódio para vocês com o microfone, com a qualidade do áudio muito melhor e bem mais tranquila, sabendo que vocês vão ouvir exatamente, né, com uma saída de som boa. Então, o sete de copas é isso também. E às vezes a gente tem uma ideia, sabe? Se tem algo que de repente precisa hoje da tua criatividade, é um ótimo dia para você de repente até fazer planos, fazer algumas visualizações de algumas metas, de desejos assim em relação ao seu futuro e até mesmo possibilidades que nós talvez ansiamos que aconteçam, como por exemplo essa possibilidade, né? Nossa, o sete de copas ilustrou perfeitamente, porque de fato é algo que vem do meu, que diz respeito ao meu trabalho, que eu precisava do microfone para o meu trabalho, né? E ao mesmo tempo foi uma possibilidade que eu imaginei que poderia estar lá e que, né? Então são situações que podem surgir onde você pode, sabe, você pode de repente perceber que dá para fazer de um outro jeito, ou que de repente pode haver uma outra possibilidade, uma outra ideia, uma outra forma, entende? Nossa criatividade vai estar muito aflorada hoje
para nós conseguirmos resolver algumas coisas e até nos planejarmos para o futuro. É claro que aqui é importante nós termos o pé no chão, por quê? Eu fiz uma suposição de que o objeto estava lá na matriz, mas eu fui até lá, entendeu? De fato, eu pensei na minha mente, eu manifestei o 7 de copas, né? Eu pensei, mas eu fui também lá, eu fiz a minha parte no plano físico, ou seja, o 7 de copas também vai lembrar a gente de que muitas vezes não adianta a gente só planejar, só pensar e sonhar e tudo mais, é ótimo, né? Nós temos que sonhar, temos que planejar, isso alimenta a nossa fé, nossa esperança, mas nós também temos que agir, sabe? Às vezes a gente está com planos por exemplo, por exemplo, estou com planos de implementar algumas tiragens no catálogo. Talvez hoje seja o dia apropriado que eu vou fazer. Eu tenho que ir lá no Canva, né? Eu tenho que editar tudo bonitinho, fazer o flyer, né? O para colocar no catálogo ali. Só que eu tenho que fazer, porque os planos eles estão borbulhando aqui na minha mente, só que eu tenho que fazer. Então é isso, você tem que colocar algumas ideias em prática, se for possível. O Sete de Copas ele fala que talvez possam ser apenas ideias, mas algumas coisas já podem ser colocadas em prática, certo? E claro, aqui eu preciso lembrar vocês que essa é uma tiragem coletiva e que talvez não vai ressoar especificamente com alguma coisa, com alguma questão, com alguma situação, tá? E aí, nesse caso, eu vou te indicar fazer uma leitura particular. Eu vou te indicar entrar em contato comigo aqui no link que tem aqui embaixo na descrição. E aí nós vamos conversar e eu vou conseguir entender melhor como que eu vou poder te ajudar através das cartas aí numa consulta particular que vai ser específica para você, tá? E aqui na área afetiva nós temos a carta do Hierofante. Então é um dia bem rotineiro em relação a questões assim onde nós podemos priorizar nas nossas relações os princípios, né? Nós podemos lembrar dos nossos princípios, de o que que nos move, o que nos faz bem, o que que nos eleva, assim, no sentido até de evolução pessoal mesmo, sabe? Porque às vezes a gente deixa de prestar atenção numa situação, alguma coisa assim, ou até mesmo, até em relacionamentos eu vejo bastante isso. Por exemplo, mulheres ou homens, enfim, né? Mas pessoas que se relacionam com a pessoa, com alguém, e aí acaba deixando os princípios, assim, por exemplo, tem pessoas que têm alguns princípios, como eu não vou, por exemplo, né? Uma pessoa pode ter alguma ideia de o seguinte, ah, eu só quero ficar com alguém se for assim, assim, assim. Esses são princípios que a gente impõe, né? Ah, eu tenho aqui meus princípios e não abro mão deles, por exemplo, né? Tem gente que, por exemplo, é, tem gente que passa a fazer certas coisas só depois de casado, como uma rotina, por exemplo, de casamento, como, por exemplo, alguma coisa assim, né, que você pense, não, mas isso eu vou fazer quando eu tiver casado, quando eu tiver com alguém, né? O que que eu quero dizer com isso? Vou dar outro exemplo, por exemplo, nas amizades. Vamos supor que eu tenho um princípio seguinte, né, de nas minhas amizades, eu eu priorizo que as pessoas me respeitem e me procurem, tá? Aí vamos supor que tem alguma amizade minha que está sendo desafiador por esse sentido, porque a pessoa talvez não me procura ou não me respeita, vamos supor, né, para tentar ilustrar melhor aqui a situação. E aí nós percebemos que nessa situação da pessoa não nos respeitar ou tal, a gente talvez pode acabar passando por cima de alguns princípios, entende? Se eu deixar que essa pessoa me desrespeite, se eu deixar que a pessoa haja de qualquer forma, eu vou estar passando por cima dos meus princípios. Então, veja, às vezes a gente tem que priorizar os nossos princípios também nas relações, sabe? Se você tem princípios, se você tem, né, por exemplo, não, aqui eu tenho condições para me relacionar com uma pessoa, a pessoa tem que ser dessa forma, desse jeito, fulano, cicrano, beltrano, entende?
Mas é sobre isso, é sobre até um certo respeito, tanto com nós mesmos e com os outros, sabe? Porque às vezes as pessoas não vão aceitar um determinado jeito ou forma de tratamento por causa dos princípios, né? Porque a pessoa não se sujeita a passar por cima desses princípios, né? Por exemplo, aqui vou dar um exemplo, né? Vamos supor que eu tenha. Vou dar um exemplo que ilustra assim, ó. Vamos supor que eu sou uma pessoa religiosa, né, que tem a espiritualidade e tal, e eu não bebo álcool, vamos supor. Aí eu vou para um encontro com as minhas amizades, com os meus entes queridos, com as pessoas e tal, meus amigos, e todo mundo tá bebendo. E aí começam a insistir para beber, e eu digo, não, eu não bebo, não bebo, não bebo. Então aí, o que que são isso? São os nossos princípios. Os princípios de, pô, eu não bebo. Aí vamos supor que as pessoas comecem a insistir e tal, porque é bem comum, gente. Eu já passei por isso, porque eu sou uma pessoa assim que eu não bebo, gente, eu não bebo. É muito difícil eu beber. No Natal do ano passado, eu convidei uma amiga pra vir aqui em casa e passei mal, assim, de beber, porque eu não tô acostumada, né? Então, eu, no ano, eu bebo acho que 2 vezes por ano, assim, no Natal, aniversário, uma coisa assim, sabe? Porque é bem. E aí, vamos supor, né, que eu fosse convidada pra alguma coisa assim. Eu passaria por cima dos meus princípios se eu tivesse indo contra aquilo que eu acredito, entende? Se, pô, eu vou beber só porque estão insistindo aqui. Aí, inclusive, isso fala justamente da energia do Hierophante, porque ele vai falar sobre o respeito, sobre a forma que as pessoas respeitam esses nossos princípios. Pô, se a pessoa sabe que você não bebe, sabe que, né? Pra quê? Eu acho até engraçado algumas piadas e tal, mas não tem por que insistir, fica chato, sabe? E é meio que falta de respeito, então é isso. Vocês conseguem entender? Gente, me contem aqui se vocês conseguirem entender essa minha explicação, esse meu exemplo, porque como nós estamos no período de Mercúrio retrógrado, algumas coisas podem ficar confusas e algumas, né, às vezes posso estar tentando explicar de um jeito e achando que estou me fazendo entender e às vezes está ficando confuso. Então, eu preciso do comentário de vocês aqui embaixo para eu saber se fez sentido ou não, tá bom? Mas é isso aí, a gente precisa ter essa firmeza nos nossos compromissos feito com nós mesmos e com os outros, com a nossa honestidade, por exemplo. Vou dar outro exemplo rapidinho, para não ficar muito prolongado esse nosso episódio, né? Mas assim, vamos supor que eu tenha feito um combinado com com a minha amizade ou com um parceiro meu de não fazer certa coisa, de não ir em algum lugar ou de não fazer alguma coisa que a pessoa não goste, sabe? Se eu estiver fazendo, eu vou estar passando por cima desses princípios e estarei faltando com respeito. Então, também fala sobre isso, sobre o respeito, a honestidade com as nossas verdades e com aquilo que nós acreditamos, sabe? São princípios, condições, até talvez regras, talvez seja viver com algumas regras, que a vida às vezes tem disso também. Às vezes a gente tem que conviver com algumas regras para participar de algum grupo, para participar de alguma dinâmica, de alguma amizade, alguma coisa, né? E aqui também a carta do Hierophante vai falar sobre rotinas que dão muito certo nesses relacionamentos, tá? E aqui na área da saúde e da espiritualidade veio a torre, gente. E quando. Porque eu fiz essa leitura ontem, né, no domingo, e só pude gravar hoje, porque só hoje que eu consegui o microfone, né? Porque eu disse pra vocês que eu ia deixar pronto o episódio, confiando que ia dar certo, que eu ia conseguir o microfone. Deu tudo certo. Aí, assim, gente, quando saiu a torre, eu pensei, eu vou ir bem devagarzinho, eu vou cuidar, olhar bem para os lados, eu vou prestar bem atenção, porque é isso, gente. A torre, a torre e o louco, mas aqui a torre também traz isso da gente às vezes estar um pouco apressado, de nós estarmos um pouco com ritmo mais agitado e acabar tendo algum problema, tá? Pode haver, inclusive, uma mudança de pressão arterial. Muito cuidado aí, quem tem pressão baixa, pressão alta, cuidado, por favor, porque até acho que talvez até algumas condições, tanto de ambiente quanto de situações que podem acontecer, porque às vezes, né,
às vezes um ambiente ou alguma situação, por exemplo, come um alimento, sobe a pressão, ou discute com alguém, sobe a pressão, se incomoda, se estressa, sobe a pressão e tal, né? Então, são situações, condições assim frágeis, né? Condições que nos deixam meio frágil para alguma situação. Então, muito cuidado com pressa. Vai de bicicleta, vai a pé, vai de qualquer forma, vai com calma, não vai com pressa, por favor, tá? Porque aqui é perigoso você escorregar numa coisa, você, sei lá, né, a roda da sua moto deslizar, sabe? Muito cuidado, por favor. Você que vai cozinhar também, cuida com fogo, cuida com queimaduras, cuida com esses acidentes domésticos que podem acontecer, sabe? Com situações rápidas, talvez meio bruscas, que podem ocasionar alguns problemas assim. E aqui na espiritualidade, a carta da Torre vai falar sobre mudar os ares. Mudar um pouco os ares, de repente fazer alguma mudança em alguma situação, em alguma coisa que precisava de mudança, precisava mudar, tá? Aí você diz, ai, mas eu tô com vontade de mudar tal coisa também, mas eu tô com medo. Se tu tá com medo, vai com medo igual, vai com medo mesmo, tá? Aqui é importante que nós enfrentemos essa adrenalina, esse frio na barriga que pode surgir, né? Que muitas vezes é isso, a gente enfrentar uma mudança e aquele frio na barriga que já vem, né? Mas isso é só o nosso corpo reagindo justamente às mudanças. Nossa, é incrível, né? Como o corpo reage. Então, aqui é importante lembrar disso. Se você for possível, se for possível, claro, mudar um pouco os ares, fazer uma rota diferente. Você está acostumado a fazer um caminho para casa? Faz um caminho diferente. Está acostumado a fazer algo de um jeito? Muda um pouco o jeito de fazer. Muda, faz, mete o louco, mete o pé na. Claro, você não vai fazer nada que te prejudique, né? Pay attention, preste atenção e seja, né? Porque aqui não vai fazer nada que te prejudique, né? Aqui no conselho, daí, nós temos o eremita. Então, é um dia que vai nos trazer um conselho para pensarmos racionalmente, analisar com reflexão algumas coisas, utilizarmos da nossa sabedoria da melhor forma possível e considerar que às vezes as nossas experiências, elas não adianta, as nossas experiências são aprendizados. Então, situações que talvez você passou em algum momento, em algum momento remoto, em alguma situação remota, de alguma forma pode saber que contribuiu. Porque o eremita ele fala exatamente disso, sobre o caminho, sobre as experiências que já vivemos e que possivelmente acabam nos trazendo uma sabedoria, né? Porque às vezes a gente faz alguma coisa, por exemplo, deixa eu dar um exemplo. É que o eremita ele é bem mais profundo para eu dar um exemplo, talvez mais banal. Mas ele traz aquele aprendizado, aquela experiência, aquele aprendizado do seguinte: pô, se eu não tivesse passado por essa experiência aqui, eu não tinha amadurecido, sabe? Quando a gente tem esses momentos de olhar para a situação e pensar, realmente, eu passei por essa situação aqui, mas foi, de certa forma, um aprendizado aqui, trouxe uma sabedoria, sabe? Também é possível que talvez você receba algum apoio, algum conselho de alguém mais experiente, de alguém mais velho, mais sábio, né? Eu digo mais velho porque geralmente o pessoal tem sabedoria, tem experiência, né? Geralmente, não é em todos os casos, porque eu conheço pessoas que são um pouco mais velhas, têm uma idade, de certa forma, assim, né? E são pessoas meio ignorantes, que não aprendem, que não, sabe, pessoa teimosa, teimosa, pensa assim, não, eu não tenho nada que aprender, eu sei de tudo, eu que sei, eu sou sabichão. E aí, né, nós temos uma sombra aqui dessa energia, né? Mas, na melhor das hipóteses, você pode encontrar uma pessoa que possa te dar um conselho, uma luz, um apoio, e você não necessariamente precisa seguir esse conselho, seguir a risca, né? Mas você pode refletir, vale a pena refletir, sabe? Considerar esse ponto de vista de alguém que já teve uma experiência, de alguém que já passou por isso, sabe? E é importante de fato ouvir e refletir, se for o caso, se você puder ter esse conselho,
esse apoio. E de qualquer forma, eu agradeço muito pela compreensão de vocês, pela companhia de vocês mais um dia. Estou muito feliz por estar de volta novamente com o microfone aqui gravando muito bem, sem interferências, sem barulho externo, sem nada. E agradeço a vocês mais uma vez sempre. Não esquece de seguir o perfil, de ativar as notificações e compartilhar também com aquele seu amigo, com aquela pessoa que de repente está meio perdida, não sabe bem o que fazer. Essa previsão pode ajudar de alguma forma, pode ser útil, tá? Então, um abraço fraterno para vocês, um ótimo dia, uma excelente semana. Fiquem com Deus e até mais.